queria muito que você falasse sobre a sua carreira gloriosa e eu queria que você falasse qual que é o próximo projeto da sua vida. O que te move? O que você quer fazer? Mas eu gostaria que você falasse, acho que eu não, né? Nós três gostaríamos que você contasse um pouco por que você escolheu essa trajetória. Olha, eu acho que... Puxa vida, que pergunta tão carinhosa, né? E que me faz remeter a algumas situações. Eu vou contar. Eu nasci... Quando eu nasci, eu já nasci de pai e mãe pobres. Os meus irmãos mais velhos nasceram de pai e mães ricos, né? Mas houve um momento na vida do meu pai que ele teve uma quebra, chamou a queda do Zebu, e ele perdeu muito dinheiro e teve que vender as fazendas todas e manteve só um sítiozinho que a gente, morando aqui em São Paulo, ia lá para Quiririm, que fica entre Ubatuba e Campos do Jordão. Tinha um sítiozinho que a gente ia passar férias lá. E o meu pai, quando chegava a época da gente ir para as férias, ele dava um dinheirinho para cada um de nós, eram 4 irmãos. Eu tenho 3 irmãos mais velhos e eu. E ele dizia o seguinte para nós 4, comprem 4 livros. Comprem 4 livros e levem para ler nas férias, né? Então eram 16 livros. E quando a gente chegava, ele dizia, olha, não tem obrigação de horário, vocês brinquem à vontade, façam o que vocês quiserem. Mas eu vou pedir que, quando chegar no domingo à tarde, cada um de vocês venha aqui na varanda e conte para os seus irmãos a história do livro que você leu. Olha que coisa genial, né? Em um mês eu lia 4 livros e aprendi a história de outros 12 livros, né? Que eram os 4 livros de cada um dos meus 3 irmãos. E o hábito da leitura e do interesse pelas histórias e de ter que contar história. Então, ler e falar foi uma coisa que foi a mola propulsora da minha carreira. Foi saber me expressar de uma forma correta, de uma forma adequada. Então, eu diria que, se a minha carreira teve algum sucesso, eu devo muito à forma de expressão que eu tenho, que é fruto de leitura e conversa, né? E a outra coisa é o seguinte, eu faço parte da 17ª turma da Getúlio Vargas. A Getúlio Vargas ainda era na Rua Martins Fontes, no prédio do Ministério do Trabalho. Não era aquele prédio bonito ali na Faria Lima, chamado John Fitzgerald Kennedy. Eu, quando comecei a GV, eu comecei na Martins Fontes, ali ao lado do Hotel Eldorado, do antigo Estadão. Era ali. E quando eu me formei, em 1969, os alunos da GV eram disputados à tapa. Eu recebi 18 propostas de trabalho. Não era entrevista, não. Não é entrevista. É 18 propostas de trabalho, né? Então, o mundo era muito diferente. Era muito diferente, né? Juntou o fato de eu me expressar razoavelmente bem, de eu ser desse meu jeitão de ser, de falar, de conversar. Eu converso igual, da mesma maneira que eu falo com o rei, eu falo com o cara que está sentado no meio-fio da calçada, né? Eu não mudo a minha linguagem é sempre a mesma, né? Uhum. Então, assim, era um mundo em que as oportunidades de emprego eram muito grandes, né? E eu fiz a opção de trabalhar no Citibank, que na época era uma escola, né? Uhum. Então, juntou tudo isso e a vida foi caminhando. Agora, como é que eu cheguei no RH? Essa história é hilária. É hilária. O professor
de Relações Industriais na Getúlio Vargas, fez uma prova que era o seguinte: questão número 1. Não é verdade dizer-se que é uma mentira que está correto quem disse que é uma inverdade A, B, C ou D. O problema não era o A, o B, o C ou o D. O problema era você destrinchar a pergunta. Eram 10 perguntas com esse cacuete. Ah, não é verdade dizer que é mentira, que é verdade que o cara disse que não era verdade, mas que o outro disse que era mentira, era verdadeira. A alternativa A, B, C ou D. Bom, o que aconteceu com esse professor? A turma toda da GV olhou aquele negócio e entregou a prova em branco. Eu falei, puxa, como esse pessoal é inteligente, né? Eles terminaram a prova rápido. Eu estou aqui que não consigo decifrar o que esse cara está querendo dizer. Uhum. Mas eu fiquei lá tentando decifrar e respondi, acho que 5 questões das 10. Quando ele voltou na semana seguinte com o resultado, ele começou, né? Era a ordem alfabética, né? Antônio, 0. Benedito, 0. Carlos, 0. Domingos, 0. Quando chegou no Joaquim, ele falou, Joaquim, nota 6. Cara, eu tomei uma vaia, mas uma vaia inesquecível essa vaia, né? E aí ele falou, não, vocês podem vaiar à vontade, mas eu tenho um estágio na Mesbla e eu estou oferecendo esse estágio para o Joaquim. Aí o pessoal queria me matar, porque a gente brigava para ter um estágio, né? Todo mundo queria ter um estágio remunerado, né? E o estágio era na área de departamento de pessoal. Olha só. E eu comecei fazendo descrição de cargos por observação. Então, era com uma prancheta na mão e um caderno anotando o que as pessoas faziam, né? Então, o meu primeiro trabalho foi... esse, aliás, foi o meu segundo trabalho. O primeiro trabalho vocês já conhecem. O estágio, na realidade, o segundo estágio que eu ganhei desse mesmo professor foi na Mesbla. O primeiro estágio foi na Light. E vocês conhecem a história da Light. Essa eu já contei. Não sei se todos aqui conhecem a história da Light. O estágio que eu ganhei na Vaia foi o da Light. E aí, lá fui eu para a Light, tinha que chegar às 6 horas da manhã. Eu morava ali na Cantareira, então eu tinha que acordar às 4 horas da manhã para 6 horas da manhã, estar no Vale do Anhangabaú, naquele prédio bonito da Light, que agora virou um shopping horroroso, né? Mas cheguei lá, era um prédio maravilhoso, e eu fui trabalhar com um português chamado Joaquim. E eu cheguei e falei, pois não, seu Joaquim, o que eu devo fazer? Ele falou, olha, meu gajo, é muito simples o trabalho que tens a fazer. Você vai fazer a entrevista de primeira triagem para o pessoal que vai levantar postes e esticar fio. Eu falei, tá bom. O senhor podia explicar para mim o que é primeira triagem? Depois explicar para mim o que precisa ter uma pessoa para levantar postes e esticar fio? Ele virou e falou, muito simples, meu gajo. A primeira coisa, verifique se a carteira profissional dele está limpa. Se a carteira profissional está limpa, é uma pessoa que mudou pouco de emprego. Portanto, é uma pessoa que nos interessa. Segundo, chegue bem perto dele para saber se não está cheirando a álcool. Porque se estiver cheirando a álcool, não nos interessa. Terceiro, pergunte para ele para que time ele torce. Ele invariavelmente vai dizer Corinthians e sorrir. Quando ele sorrir, verifique se tem dentes. Se tem dentes, tem saúde. Portanto, nos interessa. E não é que eu continuei trabalhando em recursos humanos, cara. E o meu batismo de fogo foi ver se a carteira profissional estava limpa, se o cara cheirava pinga e se tinha dentes. Bons dentes.
E aí foi, né? Eu entrei no programa de estágio do CIT, mas como eu já tinha trabalhado 3 anos em recursos humanos ou relações industriais na Crefisul, na época de estudante, eu com 1 mês de estágio já fui promovido a gerente de recursos humanos da filial Rio, com 1 ano já fui promovido a vice-presidente de recursos humanos para os brasileiros, porque naquela época tinha muito gringo. Voltei para São Paulo, porque a minha primeira mulher não se adaptou no Rio de Janeiro. Aí fui trabalhar no Banco União Comercial, mas antes que o Banco União Comercial quebrasse, eu recebi um convite para trabalhar no Banco de Boston. Fui para o Banco de Boston, onde eu fiquei quase 12 anos. Voltei para o Citibank, foi um grande erro. Era um Citi que, na época, já não tinha mais o encanto que eu tinha pelo Citi, quando eu era um recém-formado, mas o Citi, felizmente, voltou hoje a ter um posicionamento muito legal de mercado, mas no momento que eu voltei para o Citi, não era um momento muito legal, era um momento de muita concorrência interna. Hoje isso acabou, felizmente, e eu não gostei e falei, quero ser empresário. E fui empresário num momento que não tinha anjo, que não tinha nada para ajudar. Uhum. Tive que vender os tapetes, tive que vender o carro. Quando chegou no momento de vender os filhos, ninguém quis comprar. E aí a empresa deu certo. A empresa deu certo e acabou que eu recebi proposta da antiga Rei, recebi proposta da antiga Tower e recebi proposta da Mercer para vender a Rumo com RH. E acabei vendendo a Rumo comigo dentro para a Mercer. E lá estou há 26 anos. Então, eu acho que a minha carreira se deve, ao fato da leitura e de contar história. A gente em RH tem que ser um bom contador de histórias, né? Eu acho que se deve ao fato de ter feito a GV num momento em que tinham muito poucos administradores formados e uma demanda muito grande por administradores. Eu acho que ter tido o primeiro trabalho verdadeiro no Citibank, no momento que o Citibank era uma escola, que o Oscar Motomura era o meu tutor, isso me ajudou muito, né? Ter tido uma carreira de sucesso no Banco de Boston também me ajudou muito. Ter sido um empresário de sucesso me ajudou muito. E ter hoje esse papel que eu tenho na Mercer fez com que vocês conhecessem esse Joaquim Pato que vocês conhecem, que é igualzinho quando está conversando com o CEO e quando está conversando com o analista júnior. Eu não mudo, eu sou a mesma pessoa. Muito legal, Pato. E o próximo projeto, Pato? Olha, faz alguns anos que quando eu digo, bom, agora chega, a Mercer vem e fala assim, não, vamos renovar por mais algum tempo. Não, vamos renovar. Eu renovei até 9 de agosto de 2022. Aí, quando eu fiz a reunião agora em 9 de agosto de 2021 para tratar do segundo ano do meu contrato com o CEO da Mercer, eu falei, entramos no último ano. Ele falou o que você pensa. É o que você pensa, né? Então, eu estou naquela. Se eu não renovar, porque eles não queiram ou porque eu não queira, eu acho que tem um momento que eu não vou querer. O meu plano B é ir para Quiririm, que é meio de caminho entre Ubatuba e Campos do Jordão, e vou abrir uma galeria virtual. Vou trabalhar com obra de arte, que é o que eu gosto. Opa! É o meu hobby. Dá para ver aqui atrás que tem um pouco de obra de arte na parede, né? Não tem mais espaço, né, Pato? Não tem. Eu diria que as minhas paredes são envelopadas. Envelopadas com obra de arte. Muito legal esse papo com você. Passou Excelente, muito rápido. Pato. Muito 1h15 de conversa. Nossa, Queria te agradecer muito o seu tempo.
Quem sabe a gente...